Meninas, tudo tranquilo? Às vezes eu apronto aqui comigo, né? Eu fui pegar o celular, caiu em cima do computador, fechou o computador, mas estamos aqui, né? Nada que a gente não possa resolver rapidamente, né? Então, meninas, muito bem-vindas a essas lives preparatórias da Semana da Nova Saúde, que vai acontecer semana que vem, né? Nos dias 17 a 21 de maio. E nós estamos finalizando nessa maratona de lives das 11, né? Ah, que essa semana vai se prorrogar um pouquinho mais. Nós vamos ter uma outra live no sábado, né? E ontem foi com a minha professora de yoga, a Vivi Holder, né? E por questões técnicas, né? Essa tecnologia às vezes não nos ajuda, né? A gente só fez a live pelo Instagram. Então, se tu quiser assistir, acho que vale a pena ela contar a história da vida dela, tá gravada no Instagram, tá? E amanhã vai ser com a minha personal, né? Personal trainer é a Carol Henriques, e ela vai contar, né? Ela está naquele processo de alteração do metabolismo dela, do metabolismo, né? Parando com açúcar, e ela vai contar os sintomas que ela sentiu nessa transição, tá? E semana que vem começa a nossa semana, né? Tô com muito carinho, né? Preparando vocês assim para começar esse programa, né? Essa virada para uma saúde plena, né? Cada vez mais saúde. Então, muito bom dia para todas, né? E uma programação intensa, né? Para que todo mundo possa ficar lépida e faceira, né? Para poder enfrentar as adversidades da vida com muita vitalidade e muita energia. Então, as meninas vão sair dessa tristeza, né? Sair dessa dor, dessa falta de energia, dessa vontade de ficar tirada no sofá, né? E fazer as coisas que tu precisa fazer para tu ficar mais animada, ter mais energia, né? Para uma vida mais leve, né? Sair desse peso, para ter uma vida bem mais feliz. E nessa programação eu quero te passar muito do que eu aprendi ao longo dos meus 40 anos de psiquiatria, né? E do que eu tenho estudado sobre saúde e experimentado. E tudo que eu passo aqui para vocês, eu experimentei e tenho muitas alunas, tenho muitas pessoas que estão me seguindo e que estão mudando radicalmente a sua vida, né? Então, o objetivo da gente mudar essa vida é para a gente ter mais liberdade, né? Fazer o que a gente quer fazer, mesmo que seja pequenas coisas. Às vezes está difícil até de tomar banho, às vezes está difícil de cozinhar, de fazer as coisas, de lidar com os filhos, de lidar com os netos, né? Então, é para tirar esse peso, né? Essa dor de não ter ânimo, de sentir uma vida que não tem mais sentido, né? E tocar para frente. Então, a saúde vai te dar liberdade. A saúde te dá liberdade porque a doença aprisiona, né? Aprisiona porque se tu tá cansada, se tu tá desanimada, tu tá doente, né? Porque a vida, a saúde é tu tá com energia, tu tá com ânimo e tu tá te sentindo bem-estar, assim, desde o teu corpo, a tua mente social, tu tá te sentindo bem. Então, eu sou a doutora Beth Vale, eu sou psiquiatra há 40 anos e eu ajudo mulheres a terem mais ânimo e disposição para curtir cada vez mais a vida. Então, muito bem-vinda ao programa Domina a Tua Saúde. Então, meninas, hoje o tema é fortes aliados para aumentar o ânimo. E quem são os fortes aliados, né? São as pessoas que, de alguma forma, nos ajudam a gente chegar aonde a gente quer. Nós somos seres sociais, né? A gente não vive sozinho, a gente não consegue sobreviver sem cuidados, né? Então, nós precisamos um dos outros para nós nos sentir bem, para a gente amar, para a gente viver. Mas quem são os nossos aliados e quem não são os nossos aliados, né? A gente pode ter aliados que pode ser para umas coisas e não serem para outras, né? Então a gente tem o mais importante de tudo é a gente poder pensar e ver, né? Se aquela pessoa está nos ajudando a gente alcançar aquela meta que a gente quer ou não. Então, né? Os nossos aliados são
nossos amigos, nossos parceiros amigos, né? E que a gente tem que aprender a discriminar aqueles que vão nos ajudar para algumas coisas e outros vão nos ajudar para outras, né? Então a gente tem parceiros para diversas atividades que são importantes para nós, né? Temos parceiros de trabalho, né? Parceiros que vão nos ajudar cada vez a gente chegar mais onde a gente quer, que a gente vai crescer no trabalho. Parceiras de aventura que estão dispostas, né, a se aventurar e fazer as loucuradas de vida, né? Que não são todas. Parceira de roubada, né? Aquela que tu pode contar qualquer hora do dia da noite, né? Eu tenho uma parceira aqui que eu só coloco ela em roubada, né? Que eu quero, já disse para ela que ela tem que me colocar em alguma roubada também, né? Que é a Marta Schneider, que é uma pessoa, né, maravilhosa que sempre está pronta para ajudar, né? Temos parceiras de esporte, aquelas que a gente faz os esportes e que nos estimulam a cada vez melhorar mais. E as parceiras de saúde, né? E é sobre essas que eu vou falar especificamente agora. E quem são as nossas parceiras de saúde? As nossas fortes aliadas são aquelas que vão te levar, né, a ajudar a tu ficar mais disposta, mais animada, sair desse marasmo, sair desse peso, sair dessa meleca, né? E te soltar e ficar cada vez mais livre para tu fazer aquilo que tu quiser, que pode ser desde pequenininhas coisas, né? Até ter vontade imensa de tomar um banho, até vontade de cozinhar, até, né, cuidar da casa e até coisas mais, né, voos mais longe, de viajar, aquilo que tu quiser, né? São aquelas que nos estimulam a nos cuidar e nos estimulam a continuar nessa trilha do caminho da saúde e que nos ajuda a estar, né, naquela espiral da saúde, está sempre subindo. E lembrando sempre, né, nessa espiral da saúde a gente pode subir com esforço, né? É que nem a gravidade. Se tu parar, tu despenca, tá? Então, assim, ó, não existe saúde sem esforço, sem tu despender energia, né? Não vamos terceirizar a saúde, nem botar as culpas em ninguém. Não é governo, não é médico, não é SUS, não é nada que vai te dar saúde. Quem vai te dar saúde é tu, somente tu. Então, vamos nos responsabilizar e vamos fazer o que tem que ser feito. E o que eu vejo, infelizmente, é que a maior parte, né, das pessoas que estão na minha volta estão despencando, estão caindo, né? Não estão fazendo nada, né? E não tem como, né? Se tu quiser subir, tu precisa de uma energia forte, né? Um foguete, um avião, precisa de muita energia para subir. Se ele paralisar e não tiver mais energia, pum, desce, simples assim. E a nossa saúde é exatamente assim. Se tu não fizer nada, tu vai envelhecer, tu vai começar a sentir dores, tu vai ter muitas doenças, então tu precisa desse esforço. E a gente precisa de aliados, precisamos de aliados porque nós não vivíamos sozinhos. E quem não seria esses nossos aliados? Eu quero dizer para vocês que mesmo que as pessoas não sejam aliadas nessa questão de saúde, às vezes não é porque não te ama ou porque está contra ti ou não quer te ajudar nos teus objetivos. Não, elas simplesmente elas não querem sair do lugar onde elas estão e no momento que alguém está saindo da manada, isso aí faz tu pensar e refletir. Então, elas simplesmente não querem te ajudar porque elas não querem se olhar, né? E porque ainda não está no tempo dela, ou porque não valorizam isso. E se tu saíres, tu vai fazê-la questionar, né? E não é esse o objetivo, né? Então, às vezes a gente precisa de tanto esforço, que se alguém puxa para baixo, né, é mais complicado. Então, a gente tem que ficar atenta a isso, né? E principalmente se tu tá começando, né? Tá começando nesse processo que tu tem que, nessa mudança de hábitos, né? De pequenos hábitos em várias áreas da tua vida, às vezes é muito difícil quando alguém tá te puxando para baixo e a vontade de ficar no conforto, a vontade de ficar no lugar que tu tá é muito grande, né? Então, é muito importante tu estar atenta às pessoas que te ajudam nesse processo e às pessoas que te tiram. Então, as pessoas que te tiram é aquela que diz assim, só um docinho.
Me lembrou de uma vez, né, de uma menina que me disse, ah, não, só um docinho não vai fazer diferença. Daí eu brinquei com ela. E se eu te der um pouquinho de veneno de rato, tu ia comer? Para mim doce é um veneno, então eu não vou comer nem um pouquinho. Essa, ai, doutora, né, com um docinho, veneno? Docinho é veneno, sim. Docinho é veneno, sim. Daí já me disseram, não, mas tu tá muito radical com essa mania de, né, de não comer doce de espécie alguma. Bem, né? Eu vejo assim outras pessoas pelo contrário, assim que mesmo que não fazem isso, não ficam criticando e nem ficam oferecendo, te deixam, né? Cada um come o que quer e simples assim, né? Essa questão do respeito é muito importante. Muitas outras vão te dizer assim, Gaba, hoje não é dia de começar a academia, né? Ah, e ficam te criticando todas as coisas que tu faz, né? Como assim, ah, meditação é para monge, né? Eu tenho muito mais que fazer do que parada lá, respirando, pensando, né? On. Cada um. Vamos aprender a respeitar, né? Isso aí também é um alerta para que se tu também tem algumas coisas que as outras pessoas fazem e que tu não participe, tu não tem esse estímulo, tudo bem, vamos respeitar, cada um respeitando o outro é a coisa mais importante que tem, né? Isso é importante de casal, é importante filhos, é importante irmãos, amigos, né? Como é importante cada um olhar para o outro com as suas peculiaridades, cada um com o seu jeito, né? E aprender até, eu acho que as diferenças nos ajudam a aprender mais, né, do que aquilo que realmente é sempre igual. E vai ter aquela que vai te oferecer aquelas coisas que tu gosta muito, né? Que é um pastelzinho, de repente, uma empadinha. Ah, bem, tudo bem, né? Então, se tu tiver noção de que essas pessoas estão te atrapalhando, tu vai ter que tomar algumas atitudes, né? Muitas vezes, assim, combinar com elas coisas que não envolvam essa questão de alimentação, ou não discutir, não ficar trazendo este assunto que tu sabe que é um assunto que diverge, porque quando a pessoa está acirrada num lugar e que não quer sair, é uma discussão boba que não leva a nada, só desgasta, né? E baixa a frequência da atmosfera toda que está na volta, né? E como lidar com essas pessoas, né, que te oferecem? Bem, eu friso sempre, né, tô falando de novo assim, que são pessoas que muitas vezes podem até estar bem intencionadas, né? Então até elas acham, tão mal informadas e daí elas, né, querem te dogmatizar, querem te ensinar aquilo que é o certo e tá errado. E tá tudo bem, né? Outras que, né, não entendem esse propósito de saúde, né? Porque a gente vem de uma cultura que a gente está muito errada, né? Muito errada das coisas que fazem bem, das coisas que fazem mal. Então a gente está num processo de modificação muito grande. E o que acontece? Acontece que, como as pessoas não sabem, elas te julgam ou querem te ensinar de coisas que não são a realidade do dia de hoje. Se a pessoa estiver aberta para te ouvir, tudo bem, tu fala, tu conta, tu diz. Se ela não tiver, né, faz o que tu tem que fazer e não acha programas que vai acontecer essa dificuldade. A pessoa que está comendo muito, que quer comer muito, só quer comer porcaria, não adianta tu marcar um chá para elas. É aquela coisa assim, é difícil, né? Tem aquela frase que eu gosto muito, ó, facilita, né? Facilita as coisas que te fazem bem e dificulta as coisas que fazem mal. Se tu vai marcar numa padaria algum encontro com alguém para tomar um café, aquilo ali, ó, tem muita coisa que de repente tu ainda tá viciada, que ainda te remete à tua memória e te dá muita vontade de comer. Para que tu vai fazer todo esse sacrifício, né? Hoje a gente sabe assim que quando a gente está num projeto, né, de alimentação, é muito importante que tu, né, o teu ambiente todo se modifique para não te facilitar. As pessoas dizem assim, não, mas tu tem que ter força de vontade. Olha, para que tu te dispor a esse gasto de energia tal? Não, né? Simplesmente, se tu não tiver nada em casa, vai ser muito mais complicado, muito mais difícil tu ter que sair para comprar, né? Então é aquela coisa, né? Daí teu cérebro pergunta, bom, mas tô com muita vontade ou não? E te dá um tempo de pensar. Agora, se tu bota um monte de
de porcaria, né? De chocolatezinhos e coisa assim no teu olho. Ah, não, mas eu tenho que ser forte para isso. Para quê? Para que desgastar energia, né? Tira essas porcarias dentro de casa que vai te facilitar muito mais. Tu tem que pensar, né? Por exemplo, se é uma pessoa muito sedentária, tu não adianta tu querer, né, dizer, ah, eu vou, né? Eu vou começar a academia. Para quê? Né? Com certeza tu tá mexendo com ela, assim, ah, não, mas eu quero estimular. O maior estímulo vai ser o teu resultado. No momento que tu tiver muito bem, as pessoas vão começar a te perguntar. Então vai ser de dentro para fora, não de fora para dentro, porque toda mudança da gente é de dentro para fora, tá certo? É bom a gente ter informações de fora, é importante, né? Eu busquei muitas informações e depois, mas aquela motivação, aquele desejo de alterar alguma coisa dentro da gente tá lá dentro. E daí a gente vai buscando as informações, selecionando aquilo que é certo, aquilo que é errado. Não adianta procurar muitas informações, porque tem muitas informações contraditórias em todo lugar, na internet. Então, com calma, tu vai aprendendo, né? E se tu já sabe o ponto fraco das tuas amigas, dos teus parceiros, não estimula, vai curtindo e vai fazendo, né, as coisas que vocês têm em comum e que são boas, e as coisas que são mais complicadas, fica, fica quietinha. Vou contar pra vocês assim, ó, quando eu comecei a fazer jejum, que já foi bastante tempo antes, né, quando nem era tão falado assim, eu não contava nada pra ninguém. Daí chega assim, ah, não vai almoçar? Eu já almocei. Que tinha almoçado nada, né? Porque quando eu contava, me chamavam até louca, de onde já se viu, imagina, né? Porque isso aí tá muito arraigado na nossa cultura, né? Então, agora, depois que as pessoas veem o resultado, ninguém me chama mais de louca, assim, né? Simples assim. Tem alguns. Eu tenho um grupo de jejum que tem pessoas que fazem, nossa, muito mais, né? O máximo que eu consegui fazer foi 2 dias. E tem gente que faz uma semana, e teve um que fez até 21 dias. Eu disse, meu Deus do céu, né? Isso é mais além do que eu poderia. Mas eu vejo, me surpreende, mas eu não fico chamando ele de louco, não, né? Acho, né? E o resultado que tem nos exames, no corpo, é uma coisa muito fantástica. Então, a gente, né? Aquilo que a gente não sabe, tu não tem que julgar, né? Deixa as coisas acontecendo e tu vai vendo como é que acontece, tá? Então, a gente deve estar atenta muito as pessoas que nos facilitam nesse processo e as pessoas que nos dificultam. Então, não, né? A gente pode poupar isso, poupar o desgaste de quando a gente quer convencer alguém ou alguém quer nos convencer. Então, assim, uma das coisas que eu me lembro que eu fui na casa de uma senhora que eu amo de paixão, e a tadinha, ela, né, comprou bolo, comprou sobremesa, comprou refrigerante, vários tipos, tudo para me agradar. E uma mesa farta que tinha as coisas que eu queria sempre, né? Porque tem salada, tem uma carne, tem alguma coisa assim, para mim tá mais do que satisfeito. Mas ela queria que eu provasse um pouquinho de cada coisa. Bem, daí eu disse uma mentirinha do bem, né? Eu disse que eu estava diabética e tinha alergia às farinhas, ao glúten, né? Porque daí acabou a, a discussão, né? É o certo? O que é o certo, né? O certo é a gente parar de discutir e ficar numa energia boa, né? Tu mentiu? Eu menti. E às vezes eu dou umas mentirinhas do bem, que é para não me incomodar, para eu continuar fazendo o que eu quero, né? Não vai afetar ninguém. E pelo contrário, me ajuda a ficar no meu caminho, né? Então, ah, vamos pensar assim que de alguma forma um jeito assim é importante, a gente se observar, né? E avaliar as pessoas que não abrem mão do docinho e que acham que a saúde dá muito trabalho. Todo mundo tem o direito de achar, acho que saúde dá muito trabalho. No início é difícil alterar
dar essa virada é bem difícil, mas depois que tu entra nesse processo de saúde, não tem mais volta, gente. É alguma coisa tão boa, é uma energia tão boa que não tem, né? Não tem por que a gente voltar para trás. Então, quando eu olho assim, né, um docinho, o que eu penso? Nossa, ele vai direto para o meu escolote aqui, vai para minha barriguinha aqui, e isso eu não quero mais. E assim, ó, o prazer que eu tenho hoje, né, depois de uma vida toda engordando e emagrecendo, depois, né, da menopausa engordando cada vez mais, e hoje tá com meu peso estável, comendo tudo quanto eu quero, sem me cuidar de quantidade, de contar caloria, simplesmente comendo aquilo que me faz bem, isso não tem preço, isso não tem preço. Então, né, achar parceiros que nos ajudem nisso é fantástico. E é muito prazeroso, né? E com todo carinho, né? Eu acho que a gente aprende muito com a conduta dos outros. Então observa, vê aquela pessoa que tá, né, te boicotando no doce, vê como é que tá a barriguinha dela, vê como é que estão as coisas dela. Com certeza ela tá perdendo saúde, né? E uma das coisas que eu dizia assim há um tempo atrás, assim, que a coisa que eu mais a única coisa que eu invejava na vida era magro que comia muito, né? Porque eu sempre fui comilona. E eu via gente comendo muito mais do que eu fazendo aquelas restrições calóricas e coisas assim para emagrecer, e eu sofrendo com isso, passei uma vida de sofrimento por causa dessa questão de engordar, e aqueles comendo muito e não engordando. Hoje eu já penso diferente, né? De alguma forma, esse meu processo, dessa facilidade de engordar, me fez eu estar aqui hoje, porque hoje eu vejo, né, os magros comigo que envelheceram, eles estão mais barrigudos, a saúde não está tão boa. Por quê? Porque de alguma forma o engordar foi um estímulo para eu buscar a saúde. E na realidade eu consegui emagrecer, não foi quando eu quis emagrecer, que eu passei querendo emagrecer, fazendo todas as coisas durante a vida inteira. Eu consegui emagrecer exatamente no momento que eu procurei saúde. No momento que eu procurei saúde em todos os aspectos, eu emagreci. Então, né, foi um efeito secundário e não o principal. Isso aí foi o meu motivo principal e agora se tornou secundário e agora estou muito tranquila, né? Então, né, teve muito tempo assim que tinha para algumas amigas que eu nem contava, né? Não contava o que eu estava fazendo, né? Porque eu sabia que ia ter crítica. Daí, depois de um determinado tempo, elas começaram a me perguntar, né? Nossa, o que tu fizesse? O que aconteceu contigo? Tu fizesse plástica? Nossa! Olha, daí eu contava, né? Daí partia delas querer saber o que eu estava fazendo, tá? E daí eu contava. Teve muitas que aderiram à minha metodologia, né? E que estão melhorando muito a saúde. E essa metodologia que eu criei a partir da minha jornada da psiquiatria, a partir de todas as minhas vivências em saúde, estudos e prática, né? E outras continuam ganhando peso, adoecendo, mas a gente não tem ingerência na escolha dos outros, né? Pode ser que daqui a um dia ela mude, né? Mas o que eu fazer? Eu tenho uma amiga que ela é bem obesa mesmo, e ela disse que os exames dela estão normais, então ela vai continuar fazendo o que ela quer. Maravilha. Só que assim, se os órgãos dela têm esse benefício de ainda não estouraram, nossa, por que vai deixar estourar teus órgãos, gente? Vamos mudar antes isso, mas tudo bem, né? Não vai ser eu que vou ficar, né, nesse processo de querer dogmatizar os outros. E tu? O que está escolhendo para ti? Então a gente tem que pensar assim, né? Aquilo que te dizem, né? O docinho não vai fazer diferença. Vamos lembrar que o açúcar é um vício. E que nem alcoolista, né? Que nem pessoa que fuma. O primeiro cigarro pode ser o desandar de todo esse processo, né? O primeiro gole pode acabar com essa questão desse todo o tratamento, desse cuidado. Então, assim, vamos evitar esse primeiro gole, vamos evitar esse primeiro docinho, né? Que depois que tu começa um docinho, é muito mais difícil parar, né? Então, deixa ele de lado.
Tem outras pessoas que dizem assim, não, mas é muito normal engordar na menopausa. Se tu não fizer nada, tu vai engordar sim, né? É normal, né? Até se tu pensar numa média, tu vai dizer é normal. Agora, eu digo, normal é ter saúde, mas a tua saúde tu vai ter que investir nela, tu não vai ganhá-la de graça, tá? Tu precisa fazer algumas coisas que teu corpo precisa para ter saúde, e entre elas exercício, aprender a lidar com estresse, cuidar da alimentação, um pouquinho de cada coisa, né? Porque o que é natural, né, que as pessoas pensam também, né, vão dizer, mas é normal a gente pedindo força, engordando depois de velho, coisa assim. Ah, é a norma? Vou te dizer, é a norma. Quase todo mundo vai perdendo força, vai perdendo energia, vai ficando mais cansado. Mas se tu fizer as coisas, né, para ter mais saúde, isso aí tu pode reverter. Então, assim, a doença é a degradação, né? É perder força. Agora, se tu fizer o que tem que fazer, tu altera, né? Ou tu tá caindo, se tu não fizer nada da espiral da saúde, ou tu tá subindo, mas é com esforço. É a mesma coisa que a gravidade. Então, o jeito que eu acho que não é legal, né, da gente lidar com as pessoas que querem, né, os que não são nossos aliados e querem nos desviar da nossa trilha. Não adianta tu discutir, não adianta tu comprovar cientificamente, não adianta tu querer provar que elas estão erradas, né? E simplesmente, né, não conta para elas o que tu tá fazendo, não precisa contar, não precisa discutir. Procura ter encontros que não vão mexer com aquele ponto de divergência de vocês, né? Porque não vai levar em nada. Agora, o teu resultado, depois que tu tiver o teu resultado, as pessoas vão notar e vão te perguntar. Daí sim, ali é o momento de tu poder dizer todas as coisas que tu tá fazendo, que estão melhorando assim, visivelmente a tua saúde, né? E o jeito que a gente tem que fazer para evitar discussões e buscar mais aliados, né? É ter encontros que vão nos ajudar, né? Lembrando sempre da questão do ambiente. O ambiente é fundamental para a gente alcançar nossas metas. Então, não vamos a lugares, não vamos fazer coisas que de alguma forma vão nos desviar, né? É aquela história, né? Facilitar tudo que é certo. E observar. E qual é o teu maior incentivador? São os teus resultados. E muitas vezes tu olhar para tua parceira, para tua aliada e ver os resultados dela, aquilo que ela está conseguindo e pesquisar, perguntar o que tu está fazendo que tu tá melhorando tanto, né? Então assim, não conta nada do que tu tá fazendo para pessoa que tu sabe que vai te puxar o tapete. Fica quietinha. Mas aquelas pessoas que vão te estimular, aqueles teus parceiros de caminhada, aquelas pessoas que têm objetivos comuns, elas vão te ajudar bastante. E o que elas vão fazer? Elas vão te trazer, né? Sabe tu tem interesse. E uma das coisas que eu tenho feito muito, assim, eu tenho vários grupos, né? De WhatsApp com determinados objetivos específicos. Então, eu tenho um grupo de jejum, né, que a gente estuda as questões de jejum, a questão de saúde. Eu tenho um grupo da Ayurveda, onde a gente discute todas as questões da medicina ayurvédica. Eu tenho um grupo de aventuras, onde a gente planeja e pensa algumas trilhas e algumas aventuras que a gente gosta de fazer. Então, assim, eu tenho parceiras e minha mentora de yoga, né, que ela me orienta e traz, né, onde o grupo todo traz os seus progressos. Então são grupos de estímulos que vão nos estimular a gente chegar aonde a gente quer. E essas parcerias são fundamentais. Então, assim, e a grande vantagem hoje na internet é que ampliou muito essa nossa capacidade de achar, né, de conseguir grupos diversos, né, que existem em qualquer lugar do país e que têm objetivos comuns. Isso é fundamental, né? Então, assim, termos grupos que nos estimulam é excelente, onde tu bota o resultado, onde tu bota as tuas dificuldades, onde as pessoas vão te apoiar naquela tua dificuldade, isso é uma coisa, nossa, é sem preço.
Então, nós somos seres sociais e nós precisamos da ajuda dos outros e nós não estamos sozinhos. Isso é uma coisa muito boa da gente perceber, da gente sentir. Era isso, né? Mais ou menos que eu tinha para dizer. Já vi aqui que deu algum probleminha no... A live só tá no Instagram. Nossa, que deu zebra aqui, por que será? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida no Instagram. Fabiana, bem-vinda, Fabiana. O Face tá desligado hoje, mas tá aberto. Aqui tá tudo ok. Parecia só que o Face que tava ruim. Então tá, meninas. Era isso que eu queria contar pra vocês, tá? Que pena que não saiu. Eu achei que tava tudo ok aqui. Mas vamos lá, né? A coisa que acontece, a tecnologia nem sempre flui do jeito que a gente quer, mas bora lá. Beijoca a todas e amanhã temos mais outra live. Até amanhã. Beijoca.